Página 3, a gente tem então aqui mais 5 itens para a gente trabalhar aqui, que aí entra na parte da prática pastoral, né? Como é que a gente, então, aconselha, lida com isso e é aquilo que eu falei, né? Se ao final algum tema a gente não abordar, mas era do seu interesse, você pode trazer também que a gente vai falar sobre isso. O próximo item que a gente vai trabalhar é a questão da sexualidade dos filhos, das crianças. Então, é muito importante que a gente consiga orientar os pais a respeito desse tema, porque é um tema que as pessoas, bem-vindo, que as pessoas normalmente têm muita dificuldade de tratar, né? Na nossa cultura, sexo é tabu. É um desses assuntos que não se fala direito, que não se menciona, que as pessoas têm vergonha quando falam, que a gente fica tentando escolher as palavras para poder falar sobre esse assunto. E se isso acontece no nosso contexto aqui do dia a dia, quando é relacionado com pai e filho, isso normalmente piora. E o que é a tendência das pessoas? Não falar. Evitar, 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 até que seja inevitável, ou porque a criança está perguntando muito e o pai começa a perceber que a criança está aprendendo o troço errado, ou porque a criança não está perguntando, mas já está dando os sinais que ela está entendendo e talvez até praticando. E a gente tem hoje, diferente do que era mais antigamente, a internet à disposição total das pessoas e que faz com que, antes de qualquer pessoa, e isso vale para a criança, perguntar para os pais, ela pesquisa sobre isso. E aí o problema da internet é quem vai ensinar. A partir de qual perspectiva? Qual vai ser o ensinamento? E quando o assunto é sexo, a internet ela é cheia de pornografia e não de conteúdo educacional. E aí a coisa se desvirtua completamente, né? Eu estava vendo esses dias um cara falando sobre essa coisa do pastoreio, né? Ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, hoje em dia, ninguém, e provavelmente a gente é assim também, né? Ninguém vai no médico sem consultar no Google antes a respeito do que está sentindo. E normalmente quando a pessoa chega no médico, já chega falando assim, estou sentindo isso, eu vi que pode ser isso, pode ser aquilo, e que talvez se for isso, é esse o remédio, e não sei o quê. Então assim, você não chega lá zerado e fala para o médico o que você está sentindo, e ele te passa todas as informações. O médico, que é o profissional da situação, já está competindo com você em relação à questão da informação. Isso acontece com tudo e isso também acontece nessas relações aqui do pastoreio. A pessoa normalmente ela já consultou, ela já buscou informação e ela chega para você com algumas convicções já formadas, com alguma bagagem. Ela quer às vezes fechar uma informação com outra e não sabe exatamente como fazer. Então a gente precisa primeiro aconselhar em relação às fases. Quais são as fases pelas quais a criança vai passar e a sexualidade ela vai aparecer? A gente tem uma primeira fase. A gente tem uma primeira fase que vai mais ou menos até vamos pensar aqui, sei lá, 6 anos. 6 anos. Que é uma fase de identificação pessoal em relação a sexo não enquanto relacionamento sexual, mas enquanto a percepção no mundo. Eu sou homem e eu sou mulher. E ele é ou ela é. E essa clareza a respeito da diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. E nessa época aqui, mais ou menos dos 3 aos 6, começa a surgir indícios de sentimento. Então ainda não é sexo enquanto relação sexual, mas já começa a ter ali a criança olhar para outra ali, para a coleguinha e pensar assim, eu gosto desse coleguinha diferente
desses outros aqui. Eu sinto mais uma coisa quando eu estou perto desse do que desses outros aqui. E às vezes isso é relacionado com vergonha. Então você vai ver que a criança começa às vezes a evitar a pessoa que ela gosta. Evitar estar perto porque ela não sabe lidar com aquilo ali. Isso já é a sexualidade humana começando a funcionar, começando a desenvolver. E nessa fase, nós já conseguimos perceber, dentro dessa questão da sexualidade, a questão da heterossexualidade ou da homossexualidade. Então, isso não é algo que a pessoa vai manifestar, sei lá, com 12 anos, com 18 anos. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que a pessoa escolhe. Não é uma decisão que a pessoa toma e fala assim, eu decido que eu vou ser homem, ou eu decido que eu vou ser mulher, ou eu decido que eu vou ser gay. Então, a gente precisa entender como que isso vai se manifestando para a gente conseguir acompanhar e orientar os pais a acompanhar os seus filhos dentro dessa percepção. Como que isso vai se dar? Tentando até essa fase perceber como que é a relação da criança com as pessoas, com crianças do mesmo sexo, com crianças do sexo diferente. Então, nisso você vai conseguir começar a verificar essas percepções. Até os 10, começa a surgir aí o afeto propriamente dito. É quando você vai ver a criança lá na escola que manda uma cartinha para outra, manda um bilhetinho para outra, que tem o admirador secreto, que tem os caderninhos ali que passa e que conta para o melhor amigo que gosta daquela menina, ou a menina para o melhor amigo que gosta daquele menino e não sei o quê. Ainda não é um despertamento de sexualidade como relação sexual, mas já é um despertamento de afetividade, de como que isso vai se desenvolvendo. E nessa fase, a gente precisa orientar os pais a conversarem com os filhos a respeito disso, para ajudar a orientar, para que eles possam entender o que é certo, o que não é certo, como funciona, como que não funciona a situação. A partir dos 10, e aí, assim, dependendo de N fatores, isso aqui pode ser um pouco antes, isso aqui pode ser um pouco depois. A gente tem o despertamento da sexualidade, agora sim, da parte do desejo sexual, do apetite sexual. É o momento que o menino tem uma ereção, e a ereção ela não é mais só porque, sei lá, está com vontade de fazer xixi. Já é um troço diferente. A menina já começa a sentir algumas coisas diferentes. E normalmente o menino é mais acentuado do que a menina nessa situação. É onde começa a vir o desejo por pornografia e masturbação. Então o pai precisa e a mãe precisam sentar e ensinar. E explicar. O que é que vai acontecer? Como que isso vai se desenvolver? Quais são os limites para isso? Por que que isso não é saudável? O que a gente vai perceber é que a maioria das crianças descobre a sexualidade na escola com colegas, que são um pouco mais velhos, que se iniciaram de alguma maneira e começam a conversar. A criança chega na sala, nunca ouviu isso dentro de casa, os pais têm vergonha de falar sobre esse assunto, ainda não tinha pesquisado porque não tinha pensado sobre essa situação, mas tem um bolinho ali conversando sobre essa questão. Conversando, trocando uma ideia, questionando, e aí a criança começa a aprender, primeiro sem perguntar, porque ela não vai ser a criança que vai falar assim, eu não sei o que é isso, o que é isso, e a partir de uma perspectiva, obviamente, sem nenhum tipo de orientação correta, bíblica ou nenhum tipo de controle. Então é importante que os pais conversem com os filhos sobre isso, expliquem o que é certo, o que é errado, o que é pecado, que a sexualidade ela não pode ser vivida de qualquer jeito,
que precisa haver um controle no desenvolvimento da sexualidade, mas ao mesmo tempo que fiquem conscientes os pais de que isso vai acontecer. Eu lembro que eu peguei uma vez um material que ensinava material para criança de igreja, material de igreja para crianças. E aí tinha um momento lá que o material falava assim, não, se você pegou o seu filho, o menino, né? Você pegou o menino olhando pornografia e se masturbando, mãe, você tem que se preocupar porque ele pode ser um potencial agressor sexual, ele pode se tornar uma pessoa que vai abusar de outras crianças, abusar das mulheres, e aí foi falando, foi desenvolvendo a conversa mais ou menos nesse sentido. E aí eu lembro que eu peguei o material, li aquilo ali, mostrei para a Sabrina e falei assim, ó, muito provavelmente esse material ele foi escrito por mulheres que não tiveram uma educação sexual global na sua juventude, infância, provavelmente cresceram dentro de igreja, viveram dentro de uma bolha, não entenderam como que a coisa funciona, porque mais de 90% dos homens vão assistir pornografia em alguma fase da vida e vão se masturbar em alguma fase da vida. E isso vai acontecer. E isso não significa que eles são abusadores, estupradores, pedófilos e coisas nesse sentido. E a gente tem que entender que é pecado, mas assim como é pecado mentir e as pessoas vão acabar mentindo em algum momento da vida, é pecado enganar e as pessoas vão acabar enganando em algum momento da vida, é pecado xingar e agredir outra pessoa e as pessoas vão acabar xingando e agredindo outras pessoas. Isso é pecado, mas isso vai acabar acontecendo. Quem deve ensinar a respeito disso para a criança são os pais. Então a gente precisa, no acompanhamento pastoral, auxiliar os pais a poder entender quais as fases existem, que fase o meu filho ou a minha filha está e qual é a próxima conversa que eu preciso ter. Quais são os sinais de que chegou o momento de ter essa próxima conversa. E aí a gente vai ter as fases, a partir dos 10 anos, com isso, vai começar a ter o desejo do namoro ainda de dar um beijinho e ver como é que é, de olhar, ainda mandar o bilhetinho, mas quando vai chegando ali já, né, para os 14, 16 anos, já existe potencialidade de maturação sexual completa. A gente tem culturas hoje no mundo que o cara com 14 anos, 15 anos, casa com uma menina de 11 anos, 12 anos e tem filho e vão viver vida de casado. No mundo ocidental, nós retardamos a maturação do casamento em relação a todas as épocas passadas da história e a gente percebe que a gente tem retardado essa maturação cada vez mais. Então as pessoas casavam o que hoje nós chamamos de adolescente. Né? Aí depois as pessoas casavam quando atingiam a maioridade. Aí depois as pessoas casavam quando terminavam ali o curso técnico ou a faculdade. Hoje as pessoas estão casando com 25, 30, 35 anos e vai indo. Então esse fenômeno que a gente vai vivenciar hoje, ele não está atrelado à sexualidade. Ele está atrelado à assunção de responsabilidade. Então a gente precisa entender que biologicamente, psicologicamente, o ser humano ele é o mesmo que era há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, é o mesmo que é na Índia, é o mesmo que é na floresta amazônica, isso tudo funciona igual. A vazão para isso é que cada cultura vai fazer isso de uma forma ou vai abrir um espaço específico para isso acontecer. Tranquilo isso aqui, gente? Uma coisa que eu vejo que acontece cada vez mais frequente é como com esse retardar da vida responsável, né? As pessoas acabam ficando cada vez mais imaturas. Aí não sabem como lidar com os problemas, com as situações e cada vez pior mesmo. Sim. A gente tem um atraso de desenvolvimento generalizado.
né? E isso vai afetando. E parte disso é a cultura, mas parte disso são os pais. A gente tem muito essa cultura do eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Só que aí é um problema, porque quando você age por comparação, não necessariamente você está fazendo o que é melhor para a criança. Existe o que é o melhor. Às vezes não é a vida que você teve, mas não necessariamente é o oposto da vida que você teve. Às vezes existe uma coisa que não tem nada a ver com a vida que você teve, nem afirmação do que você teve, nem negação. Que às vezes tem afirmação. O pai fala assim, não, eu fui criado assim, eu vou criar ele assim também. E também está errado. Então a gente precisa entender a maneira de se fazer para poder fazer o melhor possível. E acompanhar os pais da igreja nesse sentido. Ajudá-los a compreender essa situação. Dentro da sexualidade, a gente tem a questão também da homossexualidade, que é uma situação que na nossa cultura ela vai aparecer de duas formas, né? A homossexualidade para nós existe o viés do preconceito e existe o viés do pecado. Na parte do preconceito, a gente precisa ajudar os pais que têm filhos homossexuais a eliminar essa situação. A não sentir como se eles tivessem culpa nisso, ou como se tivessem falhado em alguma circunstância, ou como se o filho deles agora é um pária da sociedade, ou é alguém que eles não querem falar sobre, ou não querem que esteja perto, ou não têm orgulho de apresentar, alguma coisa dentro dessa perspectiva. E auxiliar os pais a ter essa conversa com os seus filhos, a sentar com eles e conseguir dialogar, perguntar e criar um ambiente onde o filho se sinta à vontade de falar primeiro com o pai a respeito desse assunto aqui. Às vezes a gente observa que todo mundo fica sabendo oficialmente sobre a situação e os pais não, porque entra em negação, ou não conversam, ou tem medo, porque acham que vão ter que começar a tratar diferente o filho a partir do momento que oficializar essa situação. Então, a gente precisa ajudar os pais a eliminar essa situação. Não é pecado ser homossexual. Não é pecado ter atração por outra pessoa do mesmo sexo. É pecado ter relação homossexual. Então, nós precisamos orientar os pais para que eles consigam ensinar o filho ou a filha que é homossexual a lidar com o desejo. Mas isso não é só na questão da homossexualidade. Isso é em todas as áreas da sexualidade. Na masturbação, na pornografia, no sexo fora do casamento, na prostituição, em todas as formas, no abuso sexual, em todas as formas, a gente precisa ajudar a criança, o adolescente, o jovem a conseguir trabalhar essa situação e ajudar os pais a fazerem esse trabalho dentro de casa quando os pais são cristãos, os pais são presentes na vida da criança. E aí a homossexualidade vai entrar nessa situação. Como que nós podemos ajudar a criança, o adolescente a entender que não existe nenhum problema em você ser assim, mas existe um problema se você der vazão a isso da maneira como Deus não orientou, não permitiu que fosse dado. Praticamente isso que eu vi acontecer com a minha tia, em relação ao meu primo, né? Ele era adolescente, ele já falou que ele não gostava de mulher, que ele gostava de homem, coisa errada. E daí a minha tia também sempre foi da igreja, só que ali eles não tiveram o preconceito. Só que eles não ensinaram o pecado para ele, né? Ensinaram tudo que ele não podia fazer, ter as ações, mas tratavam ele como se fosse uma menina. Já chamavam ele de ela, para fulana, para não sei o quê, e daí, tipo, isso aí é errado também. Aceitação inconsequente, né? A ideia de que você, eu vou aceitar tudo
o que o meu filho se propõe a fazer ou ser. E está errado. O papel dos pais é dar limite para os filhos. De novo, em todas as áreas. Então, assim como a criança não pode comer tudo o que ela quiser, a criança não pode sair de casa a hora que ela quiser e voltar para casa a hora que ela quiser, a criança não pode escolher, sei lá, não quero mais ir para a escola nunca mais na minha vida. A criança também precisa de ter limites na sexualidade. E precisa ser ensinada sobre, você tem vontade de roubar, isso é errado, e você precisa lidar com essa situação. Você tem vontade de, sei lá, matar as pessoas, que você tem ódio e não sei o que, isso é errado. Você tem dificuldade de perdoar alguém que erra contra você, isso é errado. Você tem vontade de ter alguma prática sexual fora daquilo que Deus orientou, isso é errado. Então, o papel do pai e da mãe é limitar. Mas isso não significa que, porque o meu filho mente, porque o meu filho às vezes bate num colega, porque o meu filho assistiu uma pornografia, ele deixa de ser meu filho. Da mesma maneira, não significa que se ele for homossexual, ele deixa de ser meu filho. Então, é isso que a gente precisa ajudar, porque esse pecado ele é tratado de forma diferente dentro da igreja e fora da igreja. Tanto na cultura, a cultura enaltece esse pecado, e a igreja tem preconceito com esse pecado. O nosso desafio é conseguir tratar disso da maneira bíblica. A Carmozina perguntou, tem um contexto bíblico que dá base para a afirmação quanto à sexualidade? Lá em 1 Coríntios 6, ó, tem vários, mas esse é um que é talvez o mais claro assim. Alguém está com a NVI? Lê para mim, Carlos, bem alto, para o pessoal online escutar também, o versículo 9. Porque na revista atualizada, o versículo 9, a tradução não ficou legal. Aí mais atrapalha do que ajuda a entender. 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. O que é impuro? Alguém que tem relação sexual fora do... E a impureza ela vai abarcar também a parte da pornografia e masturbação. Então ela abarca isso também. É um termo amplo, uma sexualidade fora do casamento. Pode continuar, Carlos. Nem idólatras, nem adúlteros. Outro pecado sexual. A pessoa que é casada e tem uma relação sexual com uma pessoa fora do casamento. Ou uma pessoa que é solteira e tem relação sexual com uma pessoa casada. Então isso é adultério. Pode seguir. Nem afeminados, nem sodomitas. Mas aí você não está na NVI, você está na mesma que eu. Que é o problema. Porque o que é o problema dessa nossa tradução? A minha tradução fala isso também. Efeminados e sodomitas. Esses dois termos, primeiro, efeminado é um comportamento, não é uma ação sexual. Efeminado é a pessoa que tem o jeitinho, né? Não necessariamente que tem a relação sexual. Isso não é pecado. A sodomita, ela é uma palavra que fazia sentido no português arcaico, porque eles criaram uma referência a Sodoma, como se o pecado de Sodoma fosse um pecado puramente de relação sexual, homossexual, e trouxeram esse termo para o nosso vocabulário. Só que isso causa mais confusão. Olha só como é que está a sua aí, Paulinho. Você que está com o NVI? Lê os dois últimos só, do versículo 9. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais. Aí. Isso aí. Boa noite. Essa é a tradução melhor para explicar o que está acontecendo aqui, né? Então aqui o sodomita e o efeminado, ele é o homossexual ativo ou o homossexual passivo. E Paulo vai usar duas palavras gregas para isso, malakoi e arsenokoitai,
para poder explicar, porque qual que era a percepção deles naquela época? Eles achavam que uma coisa era o cara que se deitava com outro homem porque gostava. Então era o cara que queria ser mulher e não homem, queria deitar com outro cara e não sei o quê. Só que eles também tinham uma prática, que era uma prática de dominação, que eram homens que se consideravam heterossexuais, que abusavam de outros homens quando queriam humilhar esses homens ou queriam impor algum tipo de respeito em cima desses outros homens. É um exemplo que a gente teve recentemente na nossa época, né, de uma coisa dessa, foi quando aquele ditador da Líbia, o Muammar Gaddafi, ele foi capturado na caverna, né, lá na Líbia mesmo, que estava fugindo. Os líbios que estavam revoltados com ele, odiavam ele, não sei o quê, os homens líbios estupraram ele, fizeram um estupro coletivo com ele, não porque os caras são homossexuais e queriam ter prazer com outro homem, é uma forma de dominação. Então isso em culturas não cristãs sempre foi comum, é uma coisa que acontecia. Então Paulo vai explicar que as duas circunstâncias elas são proibidas. Não é o cara que só é homossexual porque gosta de ser homossexual. Qualquer relação com pessoa do mesmo sexo, mesmo que você não se sinta atraído por aquela pessoa, também é considerado errado. Então é nesse sentido, aí respondendo a pergunta dela, que a Bíblia vai apresentar. Lá no Antigo Testamento tem vários outros textos que trabalham sobre isso. Paulo fala sobre isso também lá em Romanos e trabalha também a perspectiva da mulher também, que é homossexual, né? Porque isso não é um problema de homens especificamente. E a gente precisa entender isso aqui para a gente poder dar a orientação para as pessoas da igreja, seja para as crianças e adolescentes que vêm até nós, seja para os pais conseguirem acompanhar e orientar. Acho que é um assunto, como é que eu vou dizer, meu outro diz assim, eu sou macaco velho, né? Eu nunca fui, pelo menos pelos meus pais, orientado a respeito disso aí. E também eu nunca dei orientação para os meus filhos. Eu acho que é um assunto bastante difícil, né, para os pais. Eu não sei se tem pais aqui que tem essa liberdade, hoje a liberdade assim, de falar a respeito disso aí. Eu não sei, eu acho que são raros, são poucos que fazem esse tipo de orientação. E eu creio assim que, por exemplo, a igreja, eu acho que seria um dos pontos principais para falar, que daí falaria em conjunto, né? Porque eu, na minha cabeça, assim, é um assunto bastante delicado. Eu não sei por quê. Porque é um tabu. Você foi criado assim. Lá na sua infância, a maneira que seus pais te criaram não toca nesse assunto, isso é sujo, isso é errado, isso é escondido, isso é pecado. Exatamente. Tanto que a gente tem até hoje, na época era mais comum, hoje ainda existe, mas igrejas que até o marido e a mulher, eles não conversavam sobre isso, só podiam ter relação sexual, de luz apagada, de roupa, sem desfrutar de toda a alegria da maravilha do sexo, né? Que foi quando a igreja pegou o livro de Cantares e disse que era Jesus e a igreja. E o livro de Cantares é o cara e a moça, né? E o livro é de sexo. Ele está falando de sexo e tem um monte de metáforas de relacionamento sexual e da maneira como a sexualidade deveria ser vivida, né? Tem umas passagens bem engraçadas até. E aí é o negócio da orientação, porque no coletivo a gente consegue ensinar desse jeito que eu estou ensinando aqui. Tem isso aqui, tem as fases, você precisa trabalhar essa perspectiva, não sei o que. Mas aí tem a questão específica daquela pessoa, que ele não vai conseguir no coletivo levantar a mão e falar assim, mas eu tenho esse desafio, o que eu faço? E aí o ideal é que a criança já vai sendo orientada dentro de casa pelos pais, porque se ela for esperar a igreja falar coletivamente sobre isso, ela já ouviu na escola, ela já aprendeu lá, e obviamente vai ter aprendido errado. A gente tem um problema relacionado com isso também, que a falta
de diálogo a respeito disso leva à facilitação do abuso sexual. Porque quando a criança não sabe identificar os sinais, ela só vai descobrir que o abuso acontece quando ele estiver acontecendo. Ela não vai conseguir se precaver dessa situação. Se a criança não é ensinada lá quando ela é pequena sobre, por que você precisa evitar, sei lá, sentar no colo dos amigos do papai, ou do titio, ou do vovô, ou do não sei o quê. Porque se ele começar a fazer carinho aqui, o carinho aqui está errado. Se ele encostar nessa parte, está errado. Como é que você tem que reagir? Você não pode ter vergonha de falar se isso acontecer. Você não pode guardar a informação com medo, porque, se eu falar, meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo, eu vou ter vergonha de expor a situação. Quando você mantém isso como tabu, você facilita o abuso. Porque aí é um assunto sobre o qual não se fala. Tipo assim, eu já passei a humilhação de ser abusado, eu ainda vou ter a humilhação de falar sobre esse assunto, de contar sobre esse assunto, de ter que explicar, de ter daqui a pouco, aqui na polícia, de daqui a pouco... Aí a pessoa se cala. E é um prato cheio para o abusador, esse tipo de situação. Então, quando a gente transforma isso numa conversa normal, porque para o ser humano isso é normal. Né? Sexo é normal, é uma coisa que quase todos vão fazer ou vão experimentar de uma forma ou de outra, de forma completa ou incompleta, mas praticamente, a não ser alguns que são assexuados, é uma condição muito específica, muito particular, de um percentual muito pequeno de pessoas, todos os outros vão experimentar. Então eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho vontade de comer doce, eu tenho tesão, é normal. Todo mundo é assim. Então, se a gente guarda isso e fala assim, não, mas falou a palavra com T. Aí você vai gerando o ambiente para ser ensinado errado. Isso só vai ser falado escondido com os amigos lá no ambiente, ou com os caras do futebol lá no ambiente, ou a mulher acessando ali um site escondida, porque ninguém pode ver, e isso causa uma série de disfunções. Porque isso também, mal tratado aqui na infância e na adolescência, gera na fase adulta uma série também de disfunções sexuais. A gente encontrar e conhecer um percentual grande de mulheres que são casadas e não têm prazer sexual, porque elas não sabem como fazer. Elas não sabem como ter. E a mulher é mais complicado que o homem para essa situação. E aí ninguém conversou, os pais não ensinaram, e aí na escola ela só ouvia bobagem, então ela evitava estar nos ambientes que tinha esse tipo de coisa, porque eram os caras falando asneira e não sei o quê, e a igreja só falava é pecado, é pecado, é pecado, só pode dentro do casamento, e aí casa, e o cara tá ali feliz da vida, ali, e para ele tá tudo bem, porque ele tá, né, gozando e alegre, e não sei o quê, e tudo mais, e a mulher não sabe o que pode, o que não pode, como é que é. Da onde vem o problema? O problema vem daqui. Se lá atrás tivesse sido ensinado, assim como a gente ensina a comer, depois ensina a andar, depois ensina a falar, depois ensina a ler, a escrever, depois ensina a se relacionar com as pessoas, a ter tato social, a conseguir falar oi, tudo bom e tchau, muito obrigado. Se a gente insere o sexo na conversa com a criança, respeitando as fases de maturação para não despertar coisas antecipadas, mas de uma forma natural, ela vai lidar melhor com essas situações, em todos os casos. E aí, a gente consegue falar genericamente, mas precisamos ensinar os pais a falarem na especificidade, porque a sexualidade humana é variadíssima, né? Não existe esse tanto de gênero que eles falam que existe aí, não, é bem menos do que isso, mas a experimentação, ela é variadíssima, né? A questão dos desejos, da forma, e aí a gente tem, né, as taras sexuais, o cara que sente
tara com pé, o cara que sente, só consegue fazer alguma coisa se a mulher fantasia, a mulher que só consegue... E essas coisas existem. E normalmente são disfunções que foram desenvolvidas lá atrás, quando esse assunto não foi bem tratado, orientado, ensinado, e a coisa foi desencaminhando. E depois de dinheiro, vida sexual ruim é a maior causa de divórcio nos casamentos, né? Então, mamon está em primeiro lugar, depois vem o sexo. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer. Beleza, gente? Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.